Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo é o primeiro de uma sequência de 17 vídeos sobre a utilização do R Commander para cálculo de probabilidades, obtenção de quantias, de- preparação de gráficos de distribuições de probabilidade para variáveis aleatórias discretas e contínuas. Se você já tem um bom conhecimento sobre variáveis aleatórias, discretas e contínuas, você pode até pular esse vídeo, que é um vídeo introdutório. Se você não tem muito bem esse conhecimento, ou se você está meio enferrujado, é interessante assistir essa nossa revisão, porque depois esses conceitos vão ser importantes na realização, no acompanhamento dos próximos vídeos. Bom, nós temos que apresentar alguns conceitos básicos aqui que vão nos ajudar daqui por diante. Bom, o primeiro conceito importante é o conceito de experimento aleatório. Experimento aleatório ou experimentos aleatórios são aqueles nos quais, antes do experimento ocorrer, você não tem a menor ideia de qual vai ser o resultado. É diferente, por exemplo, de uma situação, vamos supor, de aplicação da segunda lei de Newton. Se você conhece a massa e a aceleração, você consegue calcular a força. Não existe aleatoriedade no processo, teoricamente. Realizado também um grande número de vezes, né, pedindo desculpas ao pessoal da abordagem bayesiana, mas realizar essa nossa abordagem aqui é frequencista, ele vai apresentar uma regularidade e essa regularidade possibilita construir um modelo para prever seus resultados. Esse grande número de vezes pode ser obtido através de experimento em laboratório ou através de observação dos dados em campo. Temos alguns exemplos de experimentos aleatórios. O consumo de energia elétrica em uma cidade em um dia, em megawatt-hora, por exemplo. Você sabe que o consumo mínimo pode ser 0 megawatt-hora, mas qual é o consumo máximo, qual é o valor exato? Antes de terminar o dia, a gente não tem a menor ideia. Cada vez que alguém liga ou desliga um equipamento elétrico, ele modifica o consumo de energia elétrica na cidade. Resultados de jogos que envolvam sorteios, desde que sejam sorteios não viciados. Ah, se você soubesse o resultado com antecedência, bom, você não sabe. O número de pessoas que chegarão em um banco nas próximas 2 horas. Um banco, numa praça de pedágio, numa fila de hospital, enfim. Você não sabe. Você sabe que o número mínimo é 0. Você sabe que existe um incremento de uma em uma pessoa na fila. Mas o número máximo você não sabe. Nas próximas 2 horas. Não tem ideia de qual vai ser. Então, esses 3 casos são experimentos aleatórios. Você não tem como prever antecipadamente. O que você pode fazer é talvez definir o conjunto de resultados possíveis. E a partir disso, tentar construir um modelo probabilístico para esse experimento aleatório. O que é um modelo probabilístico? O modelo probabilístico exige a definição do experimento. Ah, quais são as características desse experimento? Muito bem. Eu vou lançar, por exemplo, lançar uma moeda e eu vou observar o número de caras voltadas para cima, a face voltada para cima em 3, 4, 5, 20, 100 lançamentos dessa moeda. No segundo momento, eu tenho que definir os resultados possíveis do experimento, ou seja, o seu espaço amostral. A gente vai detalhar mais à frente, mas o espaço amostral está associado ao experimento aleatório. Se mudar a definição do experimento aleatório, provavelmente vai mudar a definição do espaço amostral. E depois disso, a definição de uma regra que obtenha a probabilidade de cada resultado ocorrer. Por exemplo, você pode observar os dados no tempo e observar qual é a probabilidade de nós termos um determinado comportamento na temperatura no próximo mês ou na próxima estação, de acordo com os dados históricos. Ou como é que, enfim, você pode querer construir um modelo matemático para as mais diversas, para calcular as probabilidades para as mais diversas situações. Então, a construção do modelo probabilístico consiste em definir isso, o que pode acontecer e uma regra para calcular a probabilidade de cada conjunto de resultados. O espaço amostral, pessoal, que tem em alguns livros, ele tem essa notação da letra grega ômega maiúscula ou de S, são todos os resultados possíveis do experimento aleatório. Ele pode ser discreto quando só há alguns valores possíveis. Ele é um discreto finito, por exemplo, os possíveis resultados de um sorteio. Imagine que você esteja avaliando o resultado na Mega Sena. Tem mais de 50 milhões de combinações possíveis dos 60 números para ser sorteados em grupos de 6.
porém é um número finito de resultados possíveis. Ou pode ser um espaço amostral infinito numerável. O número de pessoas que chegam numa agência bancária num período de 2 horas, 3 horas, 6 horas, você sabe que começa em zero, tem um incremento, né, numerável ali, discreto, mas não sabe o limite superior. Ou pode ser um espaço amostral contínuo, em que você tenha, teoricamente, uma infinidade de valores possíveis. Por exemplo, aquela história que nós falamos, consumo de energia ou a potência demandada por uma cidade, você sabe que é maior ou igual a zero, megawatt-hora ou megawatt, mas qual o valor exato? Você tem uma infinidade de valores possíveis dependendo da precisão do seu sistema de medição. Por que é importante fazer essa distinção entre espaço amostral discreto e contínuo? Porque isso vai acarretar, gente, impactos na estrutura do modelo probabilístico. E vai também acarretar mais à frente em impactos no que é, como é que é a definição, o tipo de variável aleatória que você vai utilizar. Bom, evento é um conjunto de resultados possíveis do espaço amostral. Geralmente nós estamos interessados na probabilidade de ocorrência de um evento. Por quê? Porque o espaço amostral, já que ele tem todos os resultados possíveis, a probabilidade de ocorrer o espaço amostral é 1, igual a 1, 100%. Lembra vocês que a probabilidade é um número real que está definido entre 0 e 1, entre 0 e 100%. Certo? Depois a gente vai falar mais nas referências se vocês precisarem obter alguma informação a esse respeito. Bom, então imagine que eu tenha como experimento aleatório o lançamento de um dado não viciado normal com 6 faces. Eu lanço o dado e observo a face voltada para cima. Quais são os resultados possíveis? Bom, eu posso ter a face 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Imagine que eu defina dois eventos, o evento A, número par, e o evento B, número menor que 3. Então, o evento A seria composto pelos resultados 2, 4 e 6, e o evento B pelos resultados 1 e 2. E aí eu poderia querer calcular a probabilidade de ocorrência desses eventos aqui, certo? Então, isso aí nós não vamos entrar aqui no momento em cálculo de probabilidade genérico, mas eu poderia calcular isso. Lá no final desse vídeo a gente tem algumas referências, vocês podem usar para dar uma revisada nesse conceito. Bom, por que isso tudo? Para a gente chegar no conceito de variável aleatória para poder usar depois o R-Commander, que trabalha com cálculo de probabilidades para distribuições de variáveis aleatórias. Distribuições de probabilidade de variáveis aleatórias. O que é a variável aleatória? É uma função. Então, lembrando lá dos conceitos de matemática, a função tem domínio e contradomínio, com valores numéricos, cujo valor é determinado por fatores de chance. Em outras palavras, ela associa números aos eventos do espaço amostral. Às vezes, essa associação é direta. Os próprios valores do espaço amostral são valores de chance, né? Um conjunto de valores e assim por diante. Você faz essa associação direta. Às vezes, não. Você define o espaço amostral de uma forma simbólica, e aí tem que associar números aos resultados. Vamos imaginar, por exemplo, um experimento aleatório que você lançasse uma moeda honesta 2 vezes, uma após a outra, observando a face voltada para cima. Tá. E você definisse a seguinte variável aleatória: número de coroas em 2 lançamentos desta moeda honesta. Então, o que acontece? Esse experimento aleatório teria esse espaço amostral aqui, simbólico. Os 2 lançamentos deram cara, o primeiro deu cara, o segundo coroa, o primeiro coroa, o segundo cara, e os 2 deram coroa. Com essa função aqui, isso aqui é então contradomínio da função, ou domínio da função, perdão, e o contradomínio seriam esses valores aqui, ó. Contagem do número de coroas. Nesse evento aqui tem 0 coroas. Nesse evento tem uma e nesse evento tem uma. E aqui, coroa, coroa, tem 2. Então agora eu não trabalharia mais com o espaço amostral simbólico, mas sim com a variável aleatória numérica. Teoricamente é mais fácil a gente fazer a modelagem para isso, certo? Bom, esse procedimento aqui a gente fez essa associação. Nós tínhamos um espaço amostral finito e agora temos uma variável aleatória também com um número finito de resultados possíveis. Esse nome finito, ou como a gente viu anteriormente lá, infinito numerável, infinito, isso tem uma classificação também nas variáveis aleatórias. Antes, porém, vamos ver alguns exemplos aqui. Ó,
Vida útil em horas de um televisor. Quanto tempo um televisor vai durar? Nós não sabemos. Você pode ligar na tomada e ele não funcionar. Vida útil zero. Ou você pode ter uma flutuação, uma grande quantidade de valores possíveis da vida útil em horas. O número de peças com defeito em um lote produzido. Você pode ter entre zero e o tamanho do lote de peças produzidas. Mas é um espaço amostral finito. Número de acidentes registrados durante um mês na BR-101. Olha, a gente não sabe. Sabe que o valor mínimo é zero, há um incremento de 1 em 1, né, no número de acidentes, mas qual é o limite máximo? Nós não sabemos, não temos a menor ideia. Na internet, o tempo em segundos para uma determinada mensagem chegar ao seu destino. Quanto tempo leva? É uma variável aleatória, depende de uma série de coisas, do tráfego, enfim, de uma série de problemas que possam fazer esse tempo modificar. Se uma mensagem chega, né, a gente associa a isso o valor de uma variável aleatória sendo igual a 1, ou não chega, associa o valor x igual a 0 ao seu destino. Então a mensagem pode não chegar por alguma razão. Ah, mas é altamente improvável. Sim, mas ela pode não chegar. Por alguma razão ela pode não chegar. Então esses casos aqui são variáveis aleatórias, certo? Que a gente encontra em situações, como encontramos aqui, pode ter várias outras situações reais com esse tipo de caso, ou seja, algo que você não consegue prever exatamente o que vai acontecer antes de acontecer. Qual vai ser a temperatura máxima amanhã? A previsão vai ficar entre 27 e 29 graus. Sim, mas qual vai ser o valor exato que você vai acompanhar durante o dia? Antes de terminar o dia, você não sabe. Qual vai ser a temperatura mínima? Você também não sabe. Não deixa de ser um experimento aleatório. Ah, mas tem a previsão. Tudo bem, tem a previsão, às vezes o pessoal acerta e tal. Mas qual vai ser o valor exato? Nós não sabemos antes de passar o dia. Então, como eu estava falando antes, a variável aleatória, dependendo de como ela faz a associação dos números, ela pode ser chamada de discreta ou de contínua. Quando ela é discreta, os possíveis resultados dela estão contidos em um conjunto finito ou enumerável. Por exemplo, a gente tem o número de defeitos em um lote de peças, você vai de zero até o tamanho do lote. O número de acidentes em um mês na BR-101 começa em zero e vai até, e você não tem um limite superior, mas sabe que é um incremento discreto. Se você tem uma variável aleatória contínua, os possíveis resultados dela abrangem todo um intervalo de números reais. Por exemplo, o tempo de resposta de um algoritmo de busca, ou de um algoritmo de reconhecimento de padrões. Começa em zero e você não sabe qual vai ser o valor, vai depender de uma série de fatores. Você vai ter uma infinidade de valores possíveis, certo? Por que isso é importante, pessoal? Porque a gente vai ver que existem modelos que são apropriados para o caso discreto e modelos que são apropriados para o caso contínuo. Se você troca os dois, isso pode dar alguns problemas. Se você usar um modelo inapropriado para a sua situação, veja, pessoal, tudo isso que nós vamos ver nesses vídeos aqui é tentar você usar um programa como o R Commander para resolver o seu problema de cálculo de probabilidade. Só que você tem primeiro identificar para o seu problema específico qual é o modelo mais apropriado. Se nenhum dos modelos disponíveis for apropriado para o seu problema, você é obrigado a deduzir um modelo novo. É difícil, sim, mas em alguns casos é isso que vai ter que ser feito. Vamos ver então aqui, ó. Como é que funciona para uma variável aleatória discreta? Uma variável aleatória discreta, você faz a descrição, já que são teoricamente poucos valores possíveis, você faz a descrição de pares, o valor que a variável pode assumir e a probabilidade dela assumir exatamente aquele valor. Cada probabilidade individual tem que ser maior ou igual a zero. E, obviamente, a soma de todas as probabilidades, de todos os valores possíveis que a variável puder assumir, tem que dar 1. Tá? A soma tem que dar 1. E aí o que acontece, pessoal? A gente costuma apresentar esse tipo de situação. Isso aqui é chamada distribuição de probabilidades. Você tem os valores possíveis da variável e as probabilidades associadas a cada um deles. E aqui ao lado eu tenho essa função f maiúsculo de x, que é a chamada distribuição de frequência acumulada. A probabilidade da variável ser menor ou igual àquele valor ali. Por exemplo, aqui menor ou igual ao valor de x1, menor ou igual ao valor de x2. E quando ela chegar aqui no último valor, isso aqui terá que ser igual a 1, já que não existe outro valor acima desse.
toda a probabilidade deverá estar acumulada até esse valor x indexador n. Certo? Então, nosso problema é encontrar esses valores e calcular essas probabilidades aqui, para o caso da variável aleatória discreta. Quando você trabalha com a variável aleatória contínua, aí a situação é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque não faz mais, como você tem uma infinidade de valores possíveis, não faz mais sentido você estabelecer pares de valores. Então você trabalha com uma função que recebe um nome especial, chamada função densidade probabilidade, e que geralmente é denotada como f minúsculo de x. Você viu lá, ó, ali a gente usava f maiúsculo de x, a função distribuição acumulada, a probabilidade acumulada até um certo valor. Essa aqui é uma outra função, a função densidade de probabilidade, certo? E essa função tem que característica? Primeiramente, é uma função não negativa. Teve gente aqui que já se assustou com essa fórmula aqui, né? Quer dizer, f de x, a função da densidade de probabilidade, é maior ou igual a zero para todo e qualquer valor de x pertencente ao conjunto de números reais. Certo? Então, a função da densidade de probabilidade não pode assumir valores negativos. E, além disso, se eu usar... Agora é que a turma bateu o desespero mesmo. Coloquei uma fórmula de integral aqui. A integral de menos infinito até mais infinito dessa função f de x, dx, tem que dar 1. Gente, o que é a integral? A integral, lembrando dos conceitos de cálculo diferencial integral, é o limite da soma. Veja, como eu estou trabalhando aqui com variável contínua, eu tenho que usar o limite da soma. Não posso fazer a soma dos valores, mas o limite da soma tem que dar 1. A integral da função densidade de probabilidade, de menos infinito até mais infinito, todos os valores possíveis que ela pode assumir, a integral tem que dar 1. Tá? Que 1 é o valor da probabilidade total do espaço amostral. Se você imaginar um evento A como sendo um intervalo de valores entre A e B, se eu quiser encontrar a probabilidade da variável aleatória contínua está entre A e B, eu tenho que integrar essa função densidade de probabilidade de A até B. Em outras palavras, eu tenho que achar essa área aqui. Ó, imagine que eu tivesse essa função aqui, tivesse encontrado essa função da densidade de probabilidade de alguma maneira, fazendo uma experimentação em laboratório, analisando os dados reais de campo, e eu consegui descobrir que a SEG tem essa fórmula aqui, eu tenho que integrar essa função aqui de A até B para achar essa área. Essa área aqui seria a probabilidade da variável assumir valores entre A e B. Bom, pessoal, se dependendo, né, desta fórmula, dessa função, essa integral pode ficar bem complicada. Em alguns casos, essa função densidade de probabilidade ela não tem integral definida. Você só consegue encontrar as probabilidades por meio de métodos numéricos de integração. A gente vai voltar a isso mais à frente. Muito bem. Além disso, pessoal, nós podemos calcular a distribuição de frequência acumulada. A distribuição de probabilidade acumulada, perdão. Que é a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual a um valor x qualquer. Vai ser integral, então, de menos infinito até x dessa função densidade de probabilidade aqui, para qualquer valor de x pertencente ao conjuntos reais. Então, por exemplo, se eu quisesse achar a probabilidade acumulada até o A, eu integraria de menos infinito até o valor do A, para achar essa outra área aqui, que seria a probabilidade acumulada até o valor de A. Mas para que você quer saber isso? Para alguma finalidade. Qual é a probabilidade, por exemplo, de o consumo de energia elétrica for até um determinado valor lá em megawatts-hora? Por que é importante isso? Porque se passar daquele valor, eu não vou conseguir atender a demanda, então vou ter um problema. Então, quero calcular a probabilidade de eu ter um risco de falha no sistema, de falha na distribuição de energia elétrica, por exemplo. Poderia querer fazer esse cálculo. Certo? Muito bem. Então, o que vai acontecer, pessoal? Dependendo do tipo de variável aleatória, eu vou ter uma abordagem. A variável aleatória discreta, eu tenho aquela história lá dos pares de valores, calculando as probabilidades individuais. E quando eu trabalho com variável aleatória contínua, eu calculo probabilidade de intervalos. Muito bem. Além disso, eu posso calcular medidas de síntese para uma variável aleatória. Se ela for discreta, por exemplo, eu posso calcular o valor esperado, ou a média, né? Ou esperança matemática, ou expectância, dependendo do livro.
que basicamente é uma soma aqui, ó, de um produto do valor da variável aleatória pela probabilidade da variável ser exatamente igual àquele valor. Você faz o produto e soma tudo. Isso vai dar o centro de massa da distribuição da variável aleatória discreta. E eu tenho a variância, que é uma medida que mede a variabilidade em torno do valor esperado, que seria o valor esperado do quadrado da variável aleatória menos o quadrado do valor esperado. E essa expressão aqui, basicamente, você pega cada valor da variável aleatória, eleva ao quadrado, multiplica pela probabilidade dos valores, soma tudo, né, e coloca nessa fórmula para ter uma ideia da variabilidade em torno do valor esperado. E você pode extrair a raiz quadrada para obter o desvio padrão da variável aleatória. Quando a variável aleatória é contínua, a situação fica um pouquinho mais complexa, porque você tem que trabalhar com integrais. Ó, o valor esperado vai ser a integral de menos infinito até mais infinito de x vezes f de x dx. E a variância, a mesma expressão anterior, só que agora o valor esperado do quadrado da variável aleatória vai ser essa expressão aqui, integral de menos infinito até mais infinito de x quadrado vezes f de x dx. Tem gente que, a essa altura do campeonato, já bateu um desespero com essas fórmulas de integral. Vou dar uma boa notícia para vocês. A maior parte das distribuições, alguém já fez essa dedução para nós, já deixou disponível para nós as fórmulas para os cálculos. Então, você, às vezes, precisa só conhecer os parâmetros da distribuição de probabilidade, substituir numa fórmula, você consegue essa observação aqui do valor esperado da variância. Tá? Você não precisa ficar muito preocupado com isso. A gente vai ver isso mais adiante quando mostrar para vocês os vídeos específicos dos vários modelos probabilísticos que existem dentro do R-Commander. Bom, isso aqui é apenas um apanhado para lembrarmos os conceitos mais importantes e ver a diferença básica que existe entre variável aleatória discreta e contínua. Se vocês precisarem de mais referências sobre esse assunto, o pessoal quiser estudar e tudo mais, tem muita coisa disponível nas bibliotecas e até mesmo em formato de e-book. Posso citar aqui 4 referências. O livro do Douglas Montgomery, George Hunger, Estatística e Probabilidade para Engenheiros, sexta edição, Rio de Janeiro, LTC 2016. O livro dos professores Wilton Bussab e Pedro Moretti, Estatística Básica, nona edição de São Paulo, Saraiva 2017. Tem edições mais antigas nas bibliotecas, certo? Esses 2 livros são muito bons. Tem o nosso livro aqui, Estatística para Curso de Engenharia e Informática, terceira edição, São Paulo, Atlas 2010. Tem em formato de e-book. E esse livro aqui, provavelmente vocês só vão encontrar em bibliotecas físicas, certo? É o livro do Paul Meyer, Probabilidade e Aplicações à Estatística. Esse livro aqui, para aqueles que precisam, por exemplo, de um conhecimento mais aprofundado, com demonstrações de teoremas e propriedades, esse livro é um livro muito interessante. Para o pessoal que quer só aplicar para resolver problemas, esses 3 livros aqui em cima tem, além da parte teórica ser rigorosa, eles também apresentam mais a parte de aplicação. Quem precisar de parte de demonstrações, tem muita coisa explicada aqui no livro do Paul Meyer. Certo? Então, pessoal, até a próxima. Não se esqueçam aí de apresentar os comentários que vocês acharem importantes e não se esqueçam também de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.